Alguns desses dragões conquistaram reinos, outros destruíram exércitos inteiros, e um deles pode até ter dado origem aos dragões da Daenerys. Hoje eu vou explicar aqui pra vocês todos os principais dragões de A Casa do Dragão de um jeito que você nunca viu. Então se prepara, porque nesse vídeo de hoje é Dracarys, meu truta. Vamos lá. Mas antes de falar dos dragões, tem uma coisa que muita gente esquece aqui, tá? Não basta você ser Targaryen, não é? Pra montar um dragão, porque na maioria das vezes não é o cavaleiro que escolhe o dragão. É o dragão que escolhe o cavaleiro. Você já viu isso em algum lugar, só que com o carro? O motorista não escolhe o carro, não. O carro é quem escolhe. Fica a dica aí. E quando essa escolha ela dá errado, normalmente ela acaba muito mal pra quem tentou, porque, cara, dragão, né? E alguns Targaryens, eles cresceram ao lado dos seus dragões desde o nascimento. Outros precisaram ali conquistar criaturas gigantes com vontade própria que estão longe de serem animais domesticados. Não é o seu gatinho aí, não é. Porque mesmo depois de aceitar um cavaleiro, um dragão ele continua sendo uma das criaturas mais absurdas de Westeros, de qualquer coisa também, né? E é justamente por isso que os dragões de A Casa do Dragão, eles são muito mais do que simples montarias. Cada um tem sua própria história, personalidade e papel dentro da guerra. E agora sim, a gente vai começar pelos dragões do lado dos negros. Então vamos lá. Syrax. Galera, com as suas escamas douradas, Syrax chama atenção logo de cara e é um dos dragões aqui mais fáceis de reconhecer em toda a série. Ela recebeu esse nome em homenagem a uma antiga deusa de Valíria e tem uma ligação extremamente forte com a Rhaenyra, acompanhando também a princesa desde que ela era criança. A Syrax, ela nunca ficou conhecida pela experiência em combate. Na verdade, ela passou boa parte da vida dela na Pedra do Dragão. Só que isso também não quer dizer que ela seja menos importante, muito pelo contrário. Na verdade, a importância da Syrax ela vai muito além da guerra. Ela acaba representando a própria legitimidade da Rhaenyra. E sempre que a gente vê as duas voando juntas sobre Porto Real ou a Pedra do Dragão, a imagem ela reforça que a Rhaenyra é uma verdadeira Targaryen e herdeira do Trono de Ferro. Outro detalhe também que é bem interessante aqui é que o Syrax, ao longo dos anos, ela colocou vários ovos e alguns deles acabaram se tornando ali extremamente importantes para o futuro da Casa Targaryen. E tem mais, tá? A série ela deixa clara várias vezes que a conexão entre ela e a Rhaenyra parece ir muito além de uma simples relação entre cavaleira e dragão. Caraxes. Bom, esse aqui conhecido como Verme de Sangue, né? A montaria do Daemon Targaryen. Caraxes ele chama atenção logo de cara porque ele não se parece muito com os outros dragões que a gente vê na série. Ele tem um corpo mais longo, fino, com escamas vermelhas, olhos amarelados e aquele jeito estranho também de se mover. Só que o mais assustador aqui não é nem a aparência, porque o Caraxes é um dos dragões mais experientes e ainda estão vivos, no caso, durante a Dança dos Dragões. E muito antes dessa guerra começar, ele já tinha participado de conflitos importantes e acumulado experiência em combate real. E talvez o mais interessante aqui seja a relação justamente dele com o Daemon, porque os dois combinam demais. O Daemon, a gente sabe, é um cara impulsivo, agressivo, imprevisível e adora partir para o confronto. Caraxes, por sua vez, né, parece também seguir exatamente a mesma linha. E é justamente por isso que muita gente vê os dois como reflexos um do outro, como se o cavaleiro e o dragão compartilhassem ali a mesma personalidade. E também por conta disso, Caraxes, consequentemente, acaba se tornando uma das armas mais perigosas dos negros, não é? Ele também não é o maior dragão da guerra e nem chega a ser perto da Vhagar, não vou me exagerar. Mas ele compensa isso com velocidade, agressividade e uma experiência de combate que poucos conseguem igualar. E quando a Caraxes ela aparece nos céus, normalmente é um sinal de que alguma coisa bem ruim ali está prestes a acontecer. Porque junto com o Daemon ele forma uma das duplas, né, mais temidas de toda a Dança dos Dragões com tranquilidade. Vermax. Bom, esse aqui é a montaria do Jacaerys Velaryon, e é um dragão jovem ainda, mas que também já cresce de importância dentro da guerra. Com escamas em tons ali de verde oliva e detalhes mais alaranjados, a Vermax ela apresenta uma nova geração de dragões que está crescendo ali justamente no momento mais perigoso, que é durante uma guerra civil entre os próprios Targaryen, não é? Enquanto muitos dragões eles são usados ali diretamente nas batalhas, o Vermax ele acaba tendo uma função um pouco diferente. Ao lado de Jacaerys, ele cruza o Westeros e em busca lá de aliados para Rhaenyra, ajudando os negros a conquistar apoio antes mesmo da guerra chegar ao campo de batalha. Além disso, ele também simboliza algo maior
dentro da história. Que é assim, galera, assim como o Jacaerys, a Vermax, ela representa a nova geração sendo jogada em meio a um conflito que é sem precedentes, né, gigante. E é um dragão jovem, com pouca experiência, mas que acaba também carregando uma responsabilidade que é bem grande em um dos momentos mais importantes da história da casa Targaryen. Moondancer, o dragão da Baela Targaryen, é um dos dragões aqui também jovens apresentados, tá? Esse aqui possui escamas em tom verde claro, com detalhes perolados nas asas e também na cabeça, o que torna ela, inclusive, diferente dos dragões maiores e mais antigos da série. E apesar do tamanho dela ser um pouco menor, pequena em relação aos outros, a Moondancer, ela se destaca por sua velocidade. Ela é extremamente ágil no ar, conseguindo inclusive realizar manobras que são tão rápidas que dragões maiores não conseguem acompanhar justamente pelo tamanho. E isso faz dela um dragão perfeito para fazer reconhecimento e patrulha. Na guerra, por exemplo, a Baela usa a Moondancer para conseguir vigiar os movimentos dos inimigos e informar os negros sobre deslocamentos importantes, ao invés de colocá-la diretamente, por exemplo, em batalhas de grande escala direto. A Moondancer, ela representa a mobilidade e inteligência tática. E aqui fica uma coisa legal, né? Como cada dragão pode ser usado para um determinado objetivo. E galera, no início da Dança dos Dragões, a Moondancer ela ainda era pequena demais para conseguir suportar ali longas batalhas. Mesmo assim, ela também já participava de missões importantes. Por isso, ela é muito importante dentro da estratégia dos negros. Porque em uma guerra de dragões, velocidade pode ser tão valiosa quanto a força, se você souber usar. Sea Smoke. Aqui, galera, foi originalmente montado por Laenor Velaryon, filho de Corlys Velaryon e é aliado importante da família Targaryen. Isso aqui tem que ficar bem claro. E ele é um dragão de escamas prateadas, tem um comportamento relativamente mais calmo em comparação com as outras criaturas da guerra, né? E após a morte do seu primeiro cavaleiro, a Sea Smoke, ela ficou sem montador por muitos anos. Mas tudo muda também quando ele escolhe um novo montador, que é o Adan de Hol. E isso surpreende muita gente, já que o Adan não é um Targaryen. Ainda assim, o Sea Smoke ele aceita como cavaleiro, provando que a ligação entre dragões e humanos pode até ser um pouco mais complexa do que a gente imagina, do que muitos imaginam. Por isso, a Sea Smoke ela não é apenas só mais um dragão. Na verdade, ela representa a capacidade dos negros de conseguir recuperar forças no meio da guerra e também, de alguma forma, transformar a oportunidade aqui em vantagem militar. Vermitor, cara, é um dragão idoso, mas, não deixa de ser tão poderoso e assim, muito poderoso, que muitos fãs consideram ele inclusive a segunda maior ameaça da Dança dos Dragões, atrás apenas da Vhagar, conhecida aqui inclusive como Fúria de Bronze. O Vermitor possui enormes escamas bronzeadas e um temperamento que faz jus ao seu apelido, e ele é um dos maiores dragões vivos de Westeros, perdendo apenas, como eu falei, para Vhagar. Só para vocês terem uma ideia, muito antes da guerra entre negros e verdes, o Vermitor pertenceu ao rei Jaehaerys I Targaryen, que é o famoso conciliador. E o ovo dele foi colocado no berço de Jaehaerys. Sem piadinha aqui, viu? Tem uns ovão bem grandão, o nome dele é Bob. Então, os dois praticamente cresceram juntos, e como Jaehaerys ainda teve um dos reinados mais longos da história de Westeros, o Vermitor passou décadas ao lado dele. E esse dragão aqui, galera, ele viveu grande parte de sua vida meio que um período de paz. Ele conseguiu ter um pouco de, tá tranquilo. Aí você vai me perguntar, ok, mas o que isso significa? Bom, isso significa que ele não conquistou tantos feitos militares quanto outros dragões lendários, mas ele também compensou isso com tamanho, força, presença, e seu fogo ele é capaz de derreter pedra e aço. E cara, é assim, a sua simples existência é suficiente para intimidar exércitos inteiros, porque é o tamanho do bicho, né, cara? É enorme. Mas também não se engane, porque apesar de ter convivido com humanos durante décadas e ser mais acostumado à presença das pessoas do que dragões, o Vermitor continuava sendo uma criatura extremamente perigosa. É tipo assim, né? Quando ele é provocado, é praticamente impossível de conseguir controlar ele. E é a mistura de poder bruto e temperamento explosivo que lhe rendeu o apelido de Fúria de Bronze. E após a morte de Jaehaerys, o Vermitor permaneceu sem montador por muitos anos. Mas, também durante a guerra, tudo muda quando ele é reivindicado por Rui Hammer. Ou Rui, não sei ao certo aqui. Mas é um dos chamados Semente de Dragão. Quando o Rui torna o seu cavaleiro, os negros passam a controlar um dragão gigantesco capaz de rivalizar com praticamente qualquer adversário nos céus de Westeros. E o Vermitor representa uma das maiores conquistas militares dos negros durante a Dança dos Dragões. Silver Ring
Bom, um dos dragões aqui mais antigos, tá? É fêmea, tá bom? Umas dragoas aqui mais antigas e respeitadas de todo o Westeros. E foi a montaria da rainha Alicent Targaryen, esposa do rei Jaehaerys I. E durante décadas, pra vocês terem uma ideia, ela voou ao lado do Vermithor, formando uma das duplas de dragões mais absurdas da história, irmão. E isso dos Sete Reinos. Diferente de muitos dragões da Dança dos Dragões, a Silverwing ficou conhecida por ser um pouco mais dócil. Ela era considerada até mais tranquila e aceitava até mais a presença humana do que a maioria dos outros dragões. Mas é óbvio também, é claro, que isso não significa que ela seja um doce, né, rapaz? Que ela é inofensiva. Na verdade, a Silverwing é um dragão bem grande, tá? E quando a Dança dos Dragões começou, ela já tinha quase 100 anos de idade. E estava entre os maiores dragões vivos de Westeros, ficando atrás apenas de gigantes como a Vhagar e o Vermithor. E depois da morte da rainha Alicent, a Silverwing passou muitos anos ali sem aceitar um novo cavaleiro, até que durante também a Dança dos Dragões, ela acaba sendo reivindicada por Wolf White, um dos chamados lá sementes de dragão, vocês sabem. E assim como aconteceu com Adam de Hugh e Hugh e Hammer, isso chama atenção porque o Wolf não fazia parte do núcleo principal ali da família Targaryen, entende? Chip Stealer. Galera, enquanto muitos dragões passaram a vida ali sendo criados pelos Targaryen, Chip Stealer cresceu praticamente sozinho. Ele viveu durante anos de forma ali totalmente selvagem em Pedra do Dragão, longe dos castelos e sem qualquer interesse ali em obedecer humanos. É o rebelde, é a ovelha negra da família. E o nome dele também não surgiu por acaso, porque Chip Stealer significa literalmente ladrão de ovelhas, porque ele tinha o costume de invadir ali fazendas e levar as ovelhas ali para fazer uma refeiçãozinha de leve, só manter a dieta, né? E era assim que ela se alimentava. E aí, enquanto outros aceitavam cavaleiros, a Chip Stealer simplesmente evitava qualquer contato com pessoas, antissocial, irmão. E a fama dele era de um dragão impossível de domar, indomável, não é? Só que durante também a Dança dos Dragões acontece algo que ninguém estava esperando. Uma jovem chamada Nitius, ela consegue conquistar a confiança dele e ela foi bem esperta até, porque ela passava dias ali levando ovelhas para o dragão, até que ele começa essa pessoa aqui é gente boa, né? Deixa eu chegar mais próximo. Foi se acostumando com a presença dela. E aos poucos, o que parecia impossível acaba acontecendo. E por nunca ter participado das grandes guerras da família Targaryen, antes da Dança dos Dragões, consequentemente, Chip Stealer não tem a mesma experiência de combate do que os outros dragões. E galera, assim a gente fecha os dragões do lado dos negros. São poucos, né? Pouquinho. Será que vai estar fácil pro outro lado? Vamos ver agora, porque tá na hora de falar dos dragões, dos verdes. Vhagar, não poderia falar de outro aqui primeiro, né? Não é apenas o maior dragão vivo durante os eventos da Casa do Dragão. Na verdade, aqui a gente está falando de uma lenda. A gente está falando de uma criatura que já estava mudando a história de Westeros mais de 100 anos atrás ali, antes da Dança dos Dragões, sequer existir, tá? E originalmente a Vhagar foi montada pela Visenya Targaryen, que é a irmã e esposa do Aegon, né, o Conquistador. E ao lado de quem? Balerion. Passado, hein? Passado. Esse aí é embaçado. Do Balerion e também do Meraxes, tá? E ela participou da conquista de Westeros e ajudou a criar o reino que os Targaryens governariam ali por séculos seguintes. E o mais impressionante é que, cara, ela sobreviveu a tudo isso, né? Olha quanto tempo faz. Enquanto vários dragões lendários morreram ao longo dos anos, a Vhagar continuou viva lá. E durante a Dança dos Dragões, a sua memória é Aemond Targaryen. E, cara, boa parte da confiança dos verdes vem justamente dela, porque olha o bicho, olha o tanque que eles têm, né? Porque os negros, eles até possuem mais dragões, assim como eu falei pra vocês, mas nenhum deles também consegue igualar sozinho o tamanho, a experiência e o poder destrutivo da Vhagar. Enquanto alguns dragões estão ali entrando na Primeira Guerra da Vida, a Vhagar já viu gerações inteiras passarem. Isso também aparece na sua personalidade, inclusive. Ela não tem a energia agitada dos dragões mais jovens, né? Você vê isso, seus movimentos são mais lentos, mais pesados, mas quando ela resolve ir pro abate, irmão, poucas criaturas de Westeros conseguem fazer qualquer coisinha aqui para impedir. Essa daqui é embaçada, é lendária. Sunfyre, cara, um dos dragões que muita gente considera aqui o mais bonito de toda a história dos Targaryens, tá? Montado pelo Aegon II, ele ficou famoso em Westeros por suas escamas douradas que brilhavam sob a luz do sol. Que bonito, né? Fala pra mim. Bonito demais. E, inclusive, pelas asas com reflexos rosados. Meu irmão, porra, eu também acho muito bonito também. E não é à toa que praticamente todo mundo que via Sunfyre, né, o Sunfyre, ficava impressionado, porque o Sunfyre é um dragão, além de tudo isso, muito poderoso. É rápido, extremamente leal ao seu cavaleiro. Enquanto alguns dragões são lembrados apenas pelo tamanho
e o número de batalhas que participaram, Sunfire ficou marcado pela conexão que ele tinha também com seu montador. Esse dragão diferenciado, hein? Durante a Dança dos Dragões, ele participa de alguns dos momentos ali mais importantes de toda a guerra e demonstra uma resistência que, cara, é impressionante. Mesmo quando tudo parece perdido, Sunfire continua voltando, continua sobrevivendo e continua também mostrando por que é considerado um dos dragões mais marcantes da história Targaryen. Dreamfire, ela é a montaria da Rhaelena Targaryen, com suas escamas azuis ali prateadas, carrega uma história que começou muito antes dos acontecimentos da Casa do Dragão. Na verdade, galera, a Dreamfire ela já estava voando pelos céus de Westeros quando boa parte dos personagens da série nem sonhava em existir, mas nada, tela preta. E sua primeira cavaleira foi a princesa Rhaena Targaryen, filha do rei Aenys I, décadas antes da guerra entre negros e verdes. E isso faz a Dreamfire uma verdadeira testemunha da história da família Targaryen, acompanhando inclusive diferentes gerações ao longo dos anos. E a importância da Dreamfire ela não está nas batalhas, na verdade ela representa uma ligação direta com os primeiros anos de domínio Targaryen e Westeros. E uma época inclusive em que os dragões ainda estavam em um grande número e a família estava no seu auge de poder. Durante a Dança dos Dragões, a Rhaelena ela não usa Dreamfire em ações militares. Mesmo assim, a sua presença ela continua sendo muito importante para os verdes, porque, cara, a gente está falando de um dragão que é centenário, experiente, que carrega consigo décadas de história da própria dinastia Targaryen. E tem uma curiosidade aqui bem interessante que liga diretamente a Casa do Dragão e Game of Thrones. Muita gente acredita que alguns ovos colocados pela Dreamfire, século antes da série, seriam os mesmos que acabariam chegando nas mãos de quem? Daenerys. E deram origem, por exemplo, ao Drogon, ao Rhaegal e ao Viserion. Fica com essa aí. Tessário, cara, a dragão de Daeron Targaryen e uma das criaturas também mais aguardadas pelos fãs da terceira temporada. Ela é conhecida como a Rainha Azul. Tessarion, ela tem asas em tom azul, enquanto suas escamas e garras e crista possuem reflexos de cobre brilhante. Irmão, esses dragão aqui estão embaçados, fala pra mim, né? Você concorda? É claro. Até mesmo aqui, as suas chamas, elas eram descritas nos livros como azuladas. Algo, inclusive, que é raríssimo entre os dragões de Westeros. E justamente por ser mais jovem, também é muito mais rápida e ágil, assim como a gente viu em outros aqui. A sua montaria é o Daeron Targaryen, um filho mais novo lá da Alicent Hightower. Mesmo que ele tenha meio que ficado longe, né, dos acontecimentos principais das duas temporadas, sendo criado em Vila Velha, junto aos Hightower, a sua entrada na guerra ela muda completamente o jogo para os verdes. E diferente de alguns dragões que ficaram grande parte da vida sem participar de combates, Tessarion rapidamente prova o seu valor quando ele entra na guerra, porque ele tem uma velocidade, mobilidade, sintonia com Daeron, o que faz dela uma das armas mais eficientes dos verdes. E tudo indica que ela terá um papel importante quando a terceira temporada finalmente chegar. Pois é, galera, depois de saber tudo, exatamente tudo sobre cada dragãozinho bonitinho, fofinho que vai aparecer nessa temporada, eu quero saber qual que é o seu favorito. Deixa aqui nos comentários, eu vou estar respondendo todo mundo pra gente trocar aquela ideia. E não se esqueça aqui também de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você estar por dentro de tudo o que acontece nesse canal incrível aqui que é o Cinema no Sofá. Se você ficou comigo até a próxima, eu agradeço demais, um forte abraço, fui!